Fala, amigão! Fala, amigão! E aí, chegamos mais uma vez. Cara, esse podcast tá demais. Nesse dia especial. Eu falo isso todo vídeo, mas eu preciso dizer de novo, se inscreve no canal. Eu te faço um desafio. Convide mais alguém pra se inscrever. Procura lá. Você conhece o Fala, amigão? Se inscreve aqui por mim. Então faça isso. Eu te desafio a fazer isso, tá bom? Hoje nós estamos numa entrevista aqui especial demais, de um cara que a gente aprendeu a admirar durante esses anos de convivência. Pastor Anderson Costa. Beleza. Pastor. Fala, amigão. Fala, amigão. Fala, eu também vou falar. Fala, amigão. É isso aí, pastor. Top. É uma honra te receber aqui, pastor. Isso. E hoje nós vamos bater um papo descontraído aqui, saber de várias coisas, teu ministério. Que tem muita gente querendo saber, muita coisa, hein? Até porque, pastor, vamos falar a verdade, né? Ninguém... eu conheço o pastor Anderson, vamos ver aqui, tem uns 10 anos que a gente vê ele. Eu devo conhecer até mais. Sempre com o cabelo branco. É. E eu tenho certeza que ele tinha 20 anos na época, não é possível? E tenho ainda E até qual que é a hoje. história aí, pastor? Cabelo grisalho, sempre assim... Então, são desde os 15 anos, né? O cabelo é Sério, branco. pastor? Desde os 15 anos, vem da mãe. Então o cabelo vem embranquecendo. Eu vou escondendo a idade. Eu pensei que você ia perguntar, desde quando conheço o pastor, ele tem o cabelo branco, mas ele não fala a idade. Não, mas se quiser soltar, né, a gente vai saber, né? Com exclusividade. Brincadeira, sou novo, pastor. Sou novo. Tenho 38 anos de idade. Aí. Ah, tá novão, pastor. 38 de idade. Ó, o Alex vai fazer 30 e já tá acabadinho. Já tô desse jeito. Não, Alex, que maldade. Mas o pastor Anderson tem uma vitalidade. Sim, sim. Dois celulares ao mesmo tempo atendendo aqui. E falando com a gente. Isso. Duas E prestando crianças. atenção em tudo. Duas crianças. Igreja. Só não fala duas empresa. mulheres, né, cara? Brincadeira. O cara trabalha demais. E é isso, pastor. Vamos começar já dessa parte já. Já falou do cabelo branco e tal. A gente já sabe que o cabelo branco não é por conta do trabalho. Exatamente. Não. E também não é uma opção, tipo, ele que tinge É. e tal. Não, é verdade. Não tá nevando. Já ouvi várias piadas. Tá nevando, caiu cal. Então, assim, vai embora. Ô, pastor, mas virou uma marca, não virou? Isso, Virou. eu ia falar O isso. senhor ficou conhecido como Um diferencial. O Anderson Aí fica assim, do cabelo branco. Isso é verdade. Ninguém conhece mais. Fala, se eu pintar o cabelo, é perigoso nem minha esposa conhecer. É verdade, Então, verdade. assim, o que o Alex falou, todo mundo fala assim. Não sei, pro Alex, pastor Alex. Não, também, fica à por vontade, fica à respeito, né? vontade, fica à vontade. Pastor, amigão. Amigão. vontade. Então, assim, com o passar do tempo, todo mundo vai identificar, ó, vê um rapaz aqui pregar, vê alguém aqui que é o do cabelo branco. Então, já ficou a marca mesmo registrada. Não tem como pintar. Ah, legal. Já Isso ficou é desse top, jeito isso mesmo, é né? top, isso é legal No demais. serviço é assim também. Então, já conhece eu pelo cabelo branco Em mesmo. todo lugar, né? Pastor, Bacana. e a tua vida ministerial? Quando que começou? Quando que você viu? Também o pastor Anderson tem o dom da palavra, né? Sim, sim. A gente que pode falar por ele. Ele não pode dizer, eu tenho, né? Mas a gente pode falar por você. E pelo senhor, por você, né? Posso ficar à vontade? Pode ficar à vontade. Amigão. E nós conhecemos, assim, o pastor Anderson também muito da pregação, né? Sim. Tanto da liderança, mas muito da pregação. A gente Sim. via pregando em muitos lugares. Inclusive, assim, teve alguns anos, assim, que eu vi muitos cartazes. Falava, mas esse homem não para. Verdade. Exatamente, Né? exatamente. E da onde que veio essa chamada da palavra? E onde começou o ministério de uma forma geral? Eu acho que poucos vão saber hoje no Madureira, e aqui vai ser até um segredo revelado, né? Legal. Eu não vim do Madureira. Eu aceitei Jesus no Belém e me converti no Belém, me batizei no Belém, saí praticamente como obreiro do Belém. Então, quando eu vim para o Madureira foi quando eu comecei a namorar minha esposa, que era do Madureira. E aí acabei vindo para o Madureira. E aí eu via muita piada de alguns pastores falando, nem Jesus ficou em Belém. Aí eu acabei acreditando nisso. Vim, então assim, devo muita coisa a esta casa, porque eu cheguei como um diácono e hoje eu sou pastor, então assim, eu pude ver alguns vídeos acompanhando o Fala Amigão e vendo a safra de pastores novos, né? Então isso é bacana. Quando a gente tem esse chamado, tem essa crença, então vim para Santana de Parnaíba, então casei, eu aceitei Jesus no Belém, mas a vida ministerial começou a crescer mesmo no Madureira. Em questão da palavra, sempre tem alguém que te desenvolver, né? Então tem uma pessoa que eu nunca vou chamar, chama-se pastor Pedro Paulo de Moraes. Foi meu primeiro pastor. Ele me forjou, né? Ele me deu oportunidade para poder pregar. Então toda vez que eu errava alguma coisa, ele me chamava e falava, mas você vai pregar de novo semana que vem. E ele ia fazendo isso foi criando o intuito de eu estudar, fazer teologia.
e buscar um pouco mais. Então foi desenvolvendo, né? Você vai desenvolvendo e com o passar do tempo, tendo a oportunidade, a gente vai crescendo um pouco mais. Não sou um ótimo pregador. Eu não tiro nenhuma cópia de ninguém. Eu criei minha identidade de ministrar, né? Eu não grito, não faço oração do Marcos Feliciano, não faço um timbre de outro pastor. Eu tentei criar minha personalidade e tomar uma linha. E é o que você falou, eu vim crescendo e o destaque foi no meio dos jovens mesmo, porque foi essa época que eu vivia pregando. Teve uma época no campo de Barueri que eu vivia toda hora pregando em congresso de adolescente, mocidade, irmã. Mesmo. Então, assim, pra você ter uma ideia, eu preguei em todas as igrejas do campo, menos no Aldi, e hoje eu sou pastor desta igreja. Nossa. Então, Legal. assim, são coisas que Deus desenha pra gente ver. Então, pastorei a igreja e liderei mocidade durante 16 anos. Então, não foi o cabelo que ficou branco aí, não. Se tivesse, tinha que cair. Pastor, mas é interessante que o senhor falou que teve alguém que confiou no senhor e foi podando. Foi. Então o senhor errava, o pastor Dava um orientava e vai lá de novo. Isso. Errava, orientava, vai lá de novo. E o senhor, quanto líder de jovens, pastor, sendo um pastor jovem, como que é essa orientação com essa galera mais jovens, tanto para esse pessoal agora que é a geração worship, a gente sempre fala isso, né, Alex? Que é mais essa galera que é muito inteligente, ligada à palavra, só que também se torna uma geração muito crítica. Ao mesmo tempo que a galera aprendeu muito da palavra, eles se tornaram muito críticos. Eles são exigentes, né? Exatamente. Eu quero saber como que o senhor... Qual que é o jogo de cintura do senhor para lidar com essa galera aí? Então, essa safra hoje, eu poderia falar que seria a minha Nutella, né? Porque eles ficaram críticos, mas também eles querem aquilo que seja bom para eles, né? A gente vê uma geração, então nós lideramos. Então, quando liderava os jovens, eu tentava ser mais transparente e falar a língua deles, irmão. Acho que você não pode colocar uma liderança dentro de uma igreja hoje, ou dentro do departamento jovem, e ele vir falar com uma ideologia de 10 anos atrás, de que ele não consegue. Concordo. Ele tem que parar e saber que ele vai ter que o jovem... Eu falava às vezes assim, ó, pastor, por que fulano tá namorando com 15, 16 anos? Irmão, vai namorar, irmão. Ele vai namorar, não adianta. A gente não pode esconder isso. Ele fica com... Ele vai ficar. A gente tem que ser claro e ser objetivo. E tentar blindar essas coisas, mas não criar aquela mentalidade de atrás. Então, assim, muitas das vezes, esses jovens, a gente tentava falar a mesma língua deles. E falar a língua deles é ter a confiança. Eu sempre que cheguei perto dos jovens, pastor Alex, Henry, eu nunca cheguei falando logo de Jesus para ele. Ou reclamando de alguma coisa. Eu tentava alguma coisa para quebrar o gelo com ele. Eu já cheguei a visitar um jovem e falou, pastor, veio orar? Não, eu falei, eu vim jogar videogame com você. Ele falou, não, você veio jogar videogame? Eu falei, vim, sua mãe falou que você joga videogame, quero ver se é bom mesmo. E fiquei quase 2, 3 horas jogando videogame com ele, e ele falou, mas você não vai falar nada de eu voltar para Jesus? Eu falei, quando você começar a ganhar de mim no videogame, eu falo para você que você volta para Jesus. Então, assim, é chegar de uma forma diferente. Hoje, essa geração, ela é crítica mesmo. Só que ainda eu acho que eu sou que nem o Alex, eu zelo por algumas raízes ainda, né? Sim. Algumas coisas, eu até esse dia falando, eles querem eu não tenho como chegar, vamos lá, nós somos da Assembleia, não tenho chegar na Assembleia e deixar um fundo preto, essas coisas. Irmão, é pedir pra gente ser disciplinado, mano. Não tem como, a raiz, só que a gente tem que ter coisas específicas para eles. Sim. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho pessoas também anciões. Então os jovens hoje, eles estão críticos, só que porque as igrejas elas diversificaram, né? Hoje ele não gosta lá da Assembleia, ele vai achar uma igreja que adapta a ele. Não o evangelho que tem que... Ele se adapta ao evangelho, ele quer que ele, se alguma coisa se adapta à forma dele pensar. E eu não acho bacana, mas é o que eles conduz hoje dessa maneira. Mas assim, foi muitos anos e pegamos muitas situações. Muita gente questionava algumas vezes o trabalho. Eu cheguei a levar num retiro com jovens, quase 200 jovens dentro do lugar só. Eu não tenho um problema. E não tenho um problema com eles. É você deixar bem claro para eles. Então, assim, tem pessoas que às vezes têm um problema com 5 pessoas. Mas na verdade, não tem como falar a linguagem. Então, assim, eu tive foi 192 jovens dentro de um retiro. Foi a minha última gestão que eu com jovens. E automaticamente eu não tive uma dor de cabeça. Não tive casal deitando com o outro, não tive casal pelos cantos. E assim, nada de blindagem. Porque eu tinha criado um perfil para eles. E todo o departamento de mocidade, os anos que eu ficava, eu desenhava, Alex, um ano que eu queria. Eu desenhava um projeto juntamente com a minha liderança, então eu desenhava, eu falava assim, ó, esse ano é o ano do ajuntamento, esse é o ano da comunhão, esse é o ano do... Então, eu criava essa mentalidade para eles ter uma ideia
que o evangelho é muito mais profundo do que eles vivem raso. Então, e a nossa geração, ela vive raso hoje. Sim, então, sim. assim, eu acredito que aqui, eu não sei se você tem mais de 30. Não, pastor, eu tô acabadinho mesmo. Hein? Não, você não tem, é isso que eu falei, você não tem mais de 30. Não, mas tô longe, 26 anos. Não, tá longe. Mas nós somos de uma época que tinha época de pipa, tinha época de bolinha. Sim. Eu já quebrei o braço, eu já quebrei dedo, eu tenho 56 pontos no pé. Nossa. Você vê, então assim, eu descia de carretão, de carrinho alemão na rua de casa, caí num bueiro e quebrei o braço. Então essa geração, ela não viveu a intensidade que nós vivemos lá. É que eu acho também, pastor, não sei se eu tô certo nisso, mas, por exemplo, eu acho que a gente colocava mais pra fora os problemas. Por exemplo, o Joãozinho errou. Ele colocava pra fora, eu errei, pastor, eu errei, me ajuda. Tô com uma dificuldade em casa, pastor, estou com uma dificuldade em casa. A igreja, a liderança, gritava. As almas, elas clamavam por socorro, mas elas Sim. colocavam isso pra fora. E hoje a gente está no meio de uma geração que eles guardam tantas coisas que fica difícil até de orientar. Se ele achar que aquilo ali é errado, ele prende aquilo pra ele. Se ele tiver com um problema em casa, ele guarda. Se o relacionamento dele tá ruim, ele vai se fechando. E como identificar isso, pastor? Como visualizar isso? Eu falo que nem só eles, a igreja em si, ela não é preventiva. Ela é imediatalista. Ela espera o fato acontecer para arrumar. Mas aí a culpa não é da igreja. Aí eu abro o fator que você falou. A culpa é da pessoa, porque ela só procura o pastor, o líder ou o conselheiro quando ele não aguenta mais. Quando a menina tá grávida, vou abrir, pode falar abertamente aqui? Ele vai fazer sexo, vai no motel, vai para... Ele não fala nada. Só que quando engravida, ele fala, poxa, engravidou. Ainda tem a cara de pau falando, não, só foi uma vez, é impossível. Eu tratei jovem que eu cheguei assim, ela engravidou. Eu falei, quantas vezes foi uma? Eu falei, larga de ser mentiroso. Uma não, irmão. Ele não foi duas. Eu falei, não foi duas, não. Ele foi umas... Eu falei, foi um monte, irmão, porque o negócio é bom. E eu duvido que você foi tentando, você só parou. Então, esse é o problema. Ele só vai procurar quando já não tem mais... não tem como esconder. Então, assim, é o que você falou. Ele vai pecar, ele vai errar. Enquanto ele puder blindar aquilo, irmão, ele vai levando. É o que você falou, ele vai amarrando. Aí chega lá no colo do pastor Alex, fala, pastor Alex resolve. Aí quando ele pega, já é um câncer em fase terminal. Isso eu falo até em casamento, eu faço em jovem. O casal ele chega até o pastor quando já está no nível crítico. Mas na hora da primeira treta, né? Não procura. Concordo. E eu vou mais além. Aí o pastor se procura, e aí quando tem um problema aí, termina, ainda culpa o pastor. Culpa o líder, fala assim, ele destruiu. Não destruiu. Chegou num ápice que ele não tem mais solução. E eu estou diante aqui de 2 líderes, né? E um pastor de igreja, e sabe que os problemas hoje... Porque muitas das vezes os problemas não é os problemas de antigamente. Os problemas de antigamente era... Olha, irmã, você cortou 3 dedos da saia, você está disciplina. Olha, irmã, você tem uma TV em casa. Olha, irmão, você não pode fazer isso. Eu sou na época que corte assim no terno era pecado. Eu cheguei a vivenciar isso. Então, assim, quando as pessoas hoje vê esse evangelho, hoje o problema não é isso. A pessoa vai entrar e vai falar assim, como você falou que tem liberdade, vai chegar num ambiente, numa sala pastoral e falar assim, pastor, uma menina vai chegar, eu tenho outra menina. Vai chegar, eu tenho outro homem. Então o problema, ele foi... Olha, pastor, é verdade. Ele vai falar assim, pastor, eu tenho 3 mulheres, a mulher, eu tenho 3... Então os problemas, eles multiplicaram. E aí eu vejo quando Deus preserva e volto numa estaca, porque alguns pastores mais novos estão assumindo. Porque eu vejo o cuidado de Deus com os pastores mais antigos, porque se eles entram numa sala para tratar desses problemas, eles têm um infarto. Eles não convivem. Isso se eles não tratarem da forma antiga e não rolar um processo em cima dele. Pronto. A gente... As pessoas têm isso hoje, Tem. A gente fala hoje, quando entra nesse detalhe, qualquer coisa que você fala é discriminação. Sim. Eu não estou falando aqui de cor, de religião, que seja preto ou quem seja de homossexual. Não, estou falando assim, qualquer coisa é um preconceito. Só que nós temos que entender o que é preconceito e o que é opinião. A minha opinião é minha opinião. Preconceito é quando eu trato a outra pessoa indiferente, quando eu menosprezo a outra pessoa, eu subjugo a outra pessoa. Então, assim, isso é um preconceito. Agora, é que assim, eu não consigo entender a pessoa... Eu tinha vários apelidos na escola. Eu tive... Todo mundo me chamava o primeiro apelido que eu tive na escola... Meu Deus do céu, vou falar isso. Me chamavam de Pezão.
Pezão. Se você for onde... Pezão porque um dia eu fui jogar bola com os meninos na quadra e tinha uma chuteira que era a maior de todas. Aí era a única que tinha, eu tava de chinelo, eu coloquei o cara, o Pezão entrou lá e ficou. Já era. Pezão. Era Pezão, aí era uma menina, Olivia Palito, era gordo. Então assim, isso não era como que se diz? Um preconceito, uma discriminação, pastor Alex, mas não era. Eu acho que as pessoas ficaram muito mimimi, cara, muito melindrosas. A nossa geração é isso. Elas estão exigentes, mas nem aguenta a exigência. Ela é exigente, mas ela não aguenta o impacto. Ela fala, eu gosto do evangelho verdadeiro, mas o evangelho verdadeiro confronta ele. Não gosto, não. Então assim, eles querem, com todo perdão, eles querem um cara que senta numa cadeira e fica ministrando uma palavra para eles. Não é assim. O evangelho é evangelho e não muda outra coisa. A Bíblia vai dizer que se descer outra coisa, outro ser e dizer outra palavra além dessa, é maldito. Então assim, a geração ele é exigente, como você falou, mas ela não aguenta a exigência. Eu duvido quem aguenta. Um dia, quando eu fui ser consagrado diácono, meu pastor falou assim, eu estava na porta, com o operador dele, falou, ô Anderson, vem fazer oração pro término. Fui tudo feliz. Quando eu botei o pé na escada, ele começou a orar. Aí eu fiquei lá, plantado. Aí ele orou, deu a benção e eu fiquei lá. Todo mundo olhando pra minha cara. Aí ele, Pai do Senhor, boa semana pra você. Eu fui pra casa reclamando a semana inteira, que ele fez eu passar vergonha na igreja. E eu falei, mas eu vou ligar pro pastor, vou falar uma pá pra ele. Ele tá tirando uma, todo mundo ficou olhando comigo lá. Minha mãe, fica em paz, fica em paz. Só que depois de uma semana ele me levou ao presbitério. Olha pra você ver, se faz isso com alguém hoje... Eu não estou falando que deve fazer isso, mas a nossa geração não aguentaria o que nós vivemos dentro de uma igreja com os nossos pais, os nossos pastores, que eram taxativos mesmo. Então, assim, hoje a geração ela é muito dodó, é muito melindrosa. Hoje é difícil liderar um departamento jovem. Não é fácil. Para quem é líder, o líder de jovem, Alex foi líder, sabe disso que não é fácil. Não é fácil porque você tenta... conduzir de uma maneira, eles querem de outra maneira e aquilo. Eles são exigentes, mas não aguentam a exigência. Entendeu? Esse é o problema. E, pastor, o senhor falou uma coisa assim que eu costumo falar muito pro Henry aqui, que é a questão do preventivo, né? A igreja não é preventiva. Eu sempre gosto de pensar isso. Como é que nós podemos abordar alguns assuntos? Tem assuntos na igreja que não se falam sobre eles. Não é? E... tem sido quebrado, algumas pessoas têm trazido algumas coisas diferentes e tal. Inclusive uma ideia que o pastor Joesley teve, que eu copiei lá no Tupanci. Achei fenomenal. A vacina contra o pecado. Falando diretamente sobre aqueles pecados. Aí você fala assim, pô, mas isso aqui não fala na igreja, não pode falar na igreja. Ué, se a igreja não falar, a internet vai falar e vai falar da maneira que ele quer. Exatamente. Alguém vai procurar aquilo e vai tomar como base aquilo. Então, se nós não ensinarmos as nossas igrejas, os nossos jovens, até os nossos idosos a respeito de um monte de coisa, o mundo vai ensinar. Ou os próprios crentes da internet vão ensinar da maneira que eles querem. E alguém vai olhar aquilo e falar, ó, tá vendo? Achei a minha base para fazer aquilo. Pastor Anderson, como que a gente fala de alguns assuntos na igreja que são assuntos difíceis mesmo? Por exemplo, esse da discriminação, ou esse mesmo do próprio tema do evangelho, da dificuldade que é o evangelho não ser um mar de rosa. A gente canta isso faz tempo. Sim. Mas as pessoas ainda não entenderam como é que funciona essa chicotadinha, essa buchão de orelha. Como é que aborda alguns assuntos na igreja? Hoje, Alex, se fosse outros anos, nós teríamos mais dificuldade para abordar. Hoje nós temos até uma facilidade. O problema, eu vou até pegar um guincho, não é só algumas áreas. Eu acho que uma preocupação muito das nossas igrejas pentecostais, eu pergunto para vocês, qual igreja hoje, nível de Assembleia de Deus, temos um departamento de casais? Não existe. É verdade. E é aí que começa a base. Porque se eu trato família, eu trato filho, eu trato pai, eu trato mãe, eu trato todo mundo. Então nós só fazemos eventos. Nós só fazemos eventos, mês de junho, mês dos namorados, mês dos casais, vamos fazer. Por que isso não pode virar um departamento, virar alguma coisa que seja automaticamente um tratamento? Aí entra o preventivo. Sobre discriminação. Hoje, eu acho que é o que nós mais precisamos é o preventivo nessa área. Tanto em todas as áreas. Até para não entender que a gente seja homofóbico, não sei que se for online cortando depois, mas assim, tratar um assunto de homossexual dentro de uma igreja
mas são delicados, porque hoje a igreja ela vivencia isso. Hoje que eu estou diante, você tem filho, eu tenho 2 filhos, o Alex daqui a pouco tem mais 3, então... Vai ter, em nome de Jesus. Vai, em nome de Jesus. E quando nós enxergamos isso, eu falo para os meus filhos, eu crio meus filhos lá para fora. Para quando alguém chegar para ele, Alex, e falar para ele assim, isso pode, falar, não, meu pai e minha mãe falou que isso não pode, isso é errado. Dar um caráter para ele. Abordar dentro da igreja, hoje nós temos os caminhos, nós temos liberdade de fazer uma palestra, nós temos liberdade de tratar num culto de ensino, né? Com todos os cuidados ainda, porque dependendo da forma que você falar, alguém vai se sentir ofendido ainda. Mas aí que tá, pastor, desculpa até interromper. Pode interromper. O senhor falou do filho, agora vamos falar de um membro da igreja. Se um membro da igreja chega na faculdade e fala, por que você não faz isso? Ele fala, porque minha igreja não deixa, ele já perde ali, acabou. Acabou a conversa ali, porque toda aquela turma vai estar preparada para atacar ele. Sim. Eu acho que a importância de ter as palestras, de ter os ensinos, os estudos, entrar com essa temática, é exatamente por que você não faz? Eu não faço porque isso. É pecado, é isso, a palavra diz isso, tal. Aí você reverte a situação. Porque a pessoa vai falar assim, opa, calma aí, eu não tinha essa visão. Tem que ter base. E quando a igreja se cala e não fala desses assuntos, a gente está perdendo lá fora. Nós estamos calados. Minha opinião. Assunto de racismo. Chega uma pessoa, faz uma brincadeira, igual o senhor falou, hoje tem muito mimimi, mas se numa brincadeira, num vacilo, a pessoa dá um entendimento errado, a chance daquela pessoa ser revertida, tomar uma invertida, é gigantesca. É verdade. Então, a igreja precisa falar de racismo. Por quê? Porque é o único lugar que a pessoa vai buscar orientação. Então, se eu explicar o que é racismo, a história do racismo, de onde vem a questão da escravidão, etc., quando chegar nesse assunto, ele vai falar, calma aí, a minha igreja tratou isso, então isso eu sei falar. Sim, é o preventivo. É o preventivo. O problema é que hoje as igrejas elas crescem com mais evento do que eu fazer uma palestra. Se eu falar que o Alex vai dar um estudo lá e você vai dar um estudo de... Eu acho que depois de se vazar um negócio desse, ter igreja, se parar o evento, fecha, irmão. Sim. Isso é fato. Ela é movimentada. Tá parecendo um stadium. É verdade. Então, assim, a gente tem que entender que o culto... Vamos aqui, estamos diante de um pastor, estou diante de pessoas que são assembleanos. Qual o culto menos frequentado na nossa igreja? Culto de ensino. Mas é onde ele colocou lá, e eu vi a temática, vacinando para o pecado, uma vacina para o pecado. Eu pergunto, a pessoa... até foi um atrativo eu trazer a pessoa, mas assim... Eu converso muito com o Alex, coisas ministeriais, e ele fala, pastor, graças a Deus o culto de ensino é frequentado, mas eu duvido para ele que ele queria mais gente. Sim. E agora eu duvido se eu crio um evento, e se o evento tem que ser, porque a igreja ela movimenta, mas ainda a base é um estudo, é uma palestra. Você vai fazer uma palestra, é um sacrifício. Você vai fazer alguma coisa dentro da igreja que vai falar de ensino, vamos mais um pouquinho longe, vamos falar de escola dominical. É o departamento, se nós falarmos que é o departamento que frequenta 25% da igreja, que vai à noite. Essa é a margem que eu faço colocar de 15% a 25% que frequenta a escola dominical. E aí, por isso que não tem preventiva. Por isso que o problema fica grave. Por isso que quando chega o problema para alguém resolver sua liderança, não tem como. Por isso que quando o jovem vai procurar, ele já fez sexo várias vezes e agora a menina está grávida. Então assim, e às vezes casa por uma pressão, porque tem aquela gravidez, aí daqui 3 anos separa, ou daqui 1 ano separa. E, mano, não precisa ir longe. Tinha uma cantora famosa aqui, recentemente, casou e 2 meses depois separou, e ela soltou uma frase assim, eu tentei... Ué, mano, 2 meses tentou? Não, eu tô falando como não leva a sério as coisas. É verdade. O Alex, acho que se não me engano, tá com 7 anos de casado. 5. 5 anos. 7 anos com a minha esposa. 7 anos com a sua esposa. Eu vi alguma coisa de postagem assim, 7 anos juntos, tá vendo que tá... Gravei. E o Henry, não sei quantos anos tem. Sexta-feira eu faço 5 de casado e setembro 11 com a minha esposa. Então, olha, 11 com a esposa. Eu tenho 11 com a minha esposa e 10 de casado. Não tem nem quase enrolou demais, mano. Desde os 16 anos, opa. Então, assim... E sabe por que nós criamos isso? Eu tenho meus pais. Meu pai faleceu há 2 anos atrás, mas meu pai ficou quase 40 anos casado com a minha mãe. Meu sogro tem 36 anos casado, então tem uma base. Sim. Então tem uma estrutura. Então, assim, hoje a nossa geração, com todo respeito, é o que eu falei, se você não entra nisso, você vai ter mais divórcio, como cresce,
você vai ter mais problemas, o racismo vai crescer mesmo, a igreja ela vai ficar só pregando evangelho e não vai tratar assuntos que são do dia a dia secular. É que assim, nós fica pensando que tudo é evangelho, mas a gente tem nosso dia a dia. Sim. Tem um dia a dia. Se você não trata a pessoa, ela fica vendida mesmo na faculdade. Mas Sim. por quê? Fica vendida em qualquer lugar. Eu não trato. Mas eu volto a dizer, eles querem alguma coisa que seja atrativo. Se eu parar para palestrar, para ensinar, para instruir, poucos vão querer aprender. Essa é a questão. Ou eles querem aprender e ensinar com coaches, com algumas pessoas que sejam motivacionais, sabe? Bom, eu não sou contra, mas assim, isso não cabe bem. Ter o coach, ter essas coisas, tem que ter, mas assim, para a igreja é evangelho ainda, eu não posso fugir disso. Se eu fugir disso, eu tô me tornando uma outra, qualquer pessoa. O evangelho é o evangelho. Então assim, eu até falei esse dia na igreja, muitos estão procurando um evangelho de autoajuda, né? E é diferente, o evangelho é de ajuda do alto. Ele é totalmente oposto. Mas assim, hoje a igreja ela não faz o preventivo, então por isso que a gente tem problemas grandes. Grandes mesmo. Então assim, se nós não fizermos preventivo, vamos ter problemas maiores no dia a dia. É o povo que não quer ter esse conhecimento. Não quer chamar a responsabilidade. Ele não quer a responsabilidade para você mesmo. Dentro dessas didáticas, até interessante isso, dentro do preventivo, a gente vê que o povo é muito emocional. Sim. Certo? Então, um tema que eu acho que tinha que ter dentro da igreja, que até para chegar na parte de empreendedorismo que a gente falou, é exatamente essa situação também financeira, empreendedorismo. Por quê? Porque o povo é muito emocional. Então, eles estão esperando, até para ofertar. O ideal é você ofertar com alegria, você não fazer troca de nada. Jesus, ele já fez por mim, agora eu tô aqui. Tô devolvendo. Tô devolvendo. Só que o povo é emocional. Então, eles esperam, às vezes, as grandes campanhas, os grandes movimentos, porque o senhor vai fazer tal. Eu preciso dessa parte emocional para o pessoal chegar lá e falar assim, então eu vou dar esses R$50 aqui, porque Deus vai me dar. Vou dar esse 100 porque Deus vai me dar. Só que é o contrário. É uma barganha, né? Uma troca de favor que eles querem. Não funciona assim. E era aí que eu queria entrar com o senhor. Um dos temas que eu acho que deveria ser tratado é essa parte financeira. E o senhor tem esse costume de empreender, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes. Qual que é a importância também da gente falar também sobre empreendedorismo, vida financeira, para as pessoas entenderem que a oferta ela vai passar a ser algo tão natural, porque eu resolvi a minha vida. Minha vida está bem, minha vida com Cristo está bem, minha vida financeira está bem, minhas contas estão em dia. E qual que é a importância disso para o senhor, de dentro da igreja as pessoas empreenderem, viver essa vida aí? A igreja, ela com o passar do tempo está abrindo a mente. Empreender hoje é que o nosso povo ele acredita muito que é nessa troca de favor. Eu vou dar e Deus vai me dar. E é totalmente oposto. É um favor imerecido que eu já recebi. Sim. Graça se chama. Então, é o mínimo. Ato de empreender. Eu vejo algo bacanas em algumas igrejas. Quando eu vejo algumas falando assim, dia dos encontros dos empresários. Mas eu já cheguei lá e não é uma mensagem, é uma palestra específica para empresários. De saber querer empreender, saber onde investir. E quando eu comecei a ampliar a visão, eu acreditava que eu tenho que ter isso aqui, Alex. Eu tenho que ter só isso aqui. E quem me fez empreender foi a pandemia. Porque em meio à crise, algumas pessoas desenvolveram coisas que não imaginavam. A necessidade cria. Então, assim, de fato, quando eu comecei a ter uma redução, comecei a reduzir contrato de trabalho, reduz de um lado, eu falei, nossa, eu preciso de uma segunda situação, preciso de uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda. E minha esposa, né, ela que cuida dos negócios do Dinho, então assim, quando nessa época a gente foi empreender, eu analisei mercado, eu pesquisei, eu analisei. Ó, pra você ter uma ideia, se eu fazer uma pergunta aqui, eu acho que ninguém sabe. O primeiro comércio hoje de movimentação é o quê? A 25 de março. Sim. Qual que é o segundo? Não faço ideia. Osasco. Olha. Qual que é o terceiro? Interessante. Não faço ideia. Carapicuíba? Itapevi. Rapaz. Eu imaginei Carapicuíba por causa daquele calçadãozinho que tem ali também. Mas Itapevi.
E aí você vai para lugares que não vale investir. Eu tô falando regional hoje. Certo. Até você estiver ouvindo esse canal, eu até aprenda a analisar onde você vai colocar alguma coisa. Então, assim, e foi a primeira coisa que eu analisei. Mercado. O que tem povo? Onde tem gente? Onde frequenta pessoas? Então, assim, automaticamente, por que Itapevi? Outro lugar, não estou citando. Seja Jandira. Jandira é uma cidade dormitória, você não vê muito investimento. Aí todo mundo faz até piada, porque não tem McDonald's em Jandira. De fato, o McDonald's, quando ele vai implantar uma loja deles, ele analisa vários fatores. Sim. Eles não colocam da noite por dia. E eles vê aquele fator, eles têm uma margem de rentabilidade. Se não chegar aquela margem, esquece. Não é colocado. Então, analisa mercado. Foi o que eu fiz, que eu não fazia antes. Comecei a analisar mercado, analisar onde poderia. E isso minha esposa juntamente. E a minha esposa veio com uma ideia. Ela falou, eu acho que esse nicho aqui de maquiagem sai. E eu nunca acreditei nisso. Eu falei, mano, eu só gasto com isso. Cada coisa que vai, mano, ela passa numa loja que 100, 200 reais. Eu sei como é que é isso aí. Só prejuízo financeiro. Eu sei bem como é que é essa parte aí de gastar. É que nem, já conheceu o golpe do bolinho? Que eu não fugir do golpe do bolinho. Você tem filho, a mulher fala assim, o filho vai fazer um aniversário, vamos fazer um bolinho. Isso é golpe. Eu tô nessa fase aí. É coisa do demônio, mano, não é não. É golpe do bolinho. Grave isso, é golpe do bolinho. Ele vai falar assim, é um bolinho. Pra quem? Aí vai falar, só eu, Alex, a esposa. Aí, amor, não, eu vou convidar os parentes. Tem que ter uns salgados, olha, tem que ter tem que ter a decoração. Assim, é uma coisa ruim, lógico, mas o que tá me salvando é a pandemia. Então, é isso que eu tô te falando. Graças a Deus que não vai cair nos golpes, mas começa. Daqui um ano eu vou ficar esperto com isso aí, pastor. Maquiagem é isso. A mulher fala assim, eu vou comprar um batom. Quando ela sai com tudo. Ela fala que vai gastar 10, ela volta com a fatura do cartão de crédito, você abre no final do mês, fala assim, nossa, veio pra matar e roubar e destruir. Então, assim, de fato, quando o golpe do bolinho, então, foi o aniversário do meu filho, quando você vai ver, você já alugou sítio, você já alugou buffet, você tinha 10 pessoas, já tem 100 pessoas, a decoração era a mãe que ia fazer, mas agora você já contratou uma decoradora, daqui a pouco você tem pagando um cara da filmagem, tá pagando um cara... quando você vê, de 100 foi para 2.000. Então, essa era o ramo. E eu, de fato, eu olhei e eu comecei a observar. E eu vi que minha esposa começou a vender algumas coisas. Falei, cara, isso vale investir. Então, assim, eu acatei a ideia dela, porque quem toca os negócios, eu trabalho hoje CLT. Então, tudo quem conduz é ela. Eu apenas dei um start de investimento porque eu olho o mercado. E quando eu olhei mercado, automaticamente eu visualizei que tinha alguma coisa. Então, o primeiro fator é que eu não cheguei à conclusão. Itapevi tem McDonald's, tem Lojão do Brás, tem Caedu. Olha pra você ver. Aí você analisa o mercado. Por que Itapevi é tão movimentado? Porque ele pega um pessoal ainda de Amador Bueno, de Vargem Grande, aquela região que fica muito longe do centro de São Paulo. Então você vê que é um mercado hoje amplo. Segundo fator, não arrisque coisa que o teu pé não alcance. Muitas das vezes as pessoas dentro da igreja são frustradas com alguns negócios, e aí eu vou entrar no que você falou, culpa Deus. Ele investe alguma coisa e fala Deus é culpado, mas ele não soube administrar. Ele pega um dinheiro, vai montar um negócio onde ele não analisou o mercado, não sabe se vende, se tem um concorrente, quem é o concorrente direto dele, quem é a pessoa que vai estar ali. Então, assim, ele não analisa, ele vai e coloca. Porque ouviu uma voz de Deus, não pode ser assim. Eu ouvi a voz de Deus, tudo bem, Noé ouviu a voz de Deus, falou, vai lá e construiu um barquinho. Não, ele deu as medidas, deu conforme que ia ser. Então tem a estratégia. Então você analisa o mercado e um fator que eu acho importante para quem empreender, analise aquilo que você possa pagar mesmo em meio de crise. Entendeu? Hoje eu tenho 2 espaços. Nós temos, eu e meus irmãos temos uma loja em Barueri, tudo em galeria, e uma em Cajamar. Então, assim, as duas em si, em minha pandemia, nós conseguimos pagar aluguel. Porque é dentro daquilo que nós já desenhamos. E bacana que cada um... Eu sou da área comercial. Meu irmão é da área administrativa. E o meu outro é policial militar. Eu falo que o outro só abre porta. Né? Ele facilita, faz a segurança. Mas assim, tudo eu não pago conta, que ele conduz com a minha esposa, porque é a minha esposa que faz as compras, faz tudo, e ele que paga funcionário, ele que faz as coisas tudinho, que vai direcionado. Terceiro fator, se você vai empreender e conforme vai crescendo, tenha especialista em áreas. Não tenta fazer tudo. Porque tem gente que quer colocar todo mundo junto. Vou colocar o Vitor ali que é meu amigo. Mas o Vitor é especialista naquela área? O Vitor ele entende isso?
Será que ele conhece? Especialista na área. Quando você coloca especialista na área, você pode exigir. Quando você não coloca, você não exige. Ele vai fazer o básico. Ele vai fazer o que dá. Golpe. É o golpe, verdade. Então, assim, e você vai analisando. Esses são fatores. E aonde tem movimento. Os dois lugares onde tem lotérica e tem mercado. Quem não compra comida, irmão? Quem não paga a conta? Eu tive pontos melhores, bem mais em conta, e eu analisei, eu falei, não é viável. Quando eu peguei o primeiro ponto com meus irmãos lá e fui com minha esposa já falou na hora, ela falou, aqui é aqui, porque eu estou na entrada no mercado de frente para uma lotérica. Todo mundo vai me ver. É o quarto ponto, seja visível, né? Só que assim, com o passar do tempo entra isso, as pessoas não empreendem porque mistura as coisas de Deus e não faz estratégia. E aí perde dinheiro, ficam frustradas e culpa Deus e muitas vezes desvia. Porque se frustrou. Em meio à crise, tem como empreender. Tem como empreender de uma forma sem você imaginar. Porque se a pessoa ela visualizar e ela saber empreender, ela vai começar a ter um sucesso. E por último, não pense coisa a curto prazo, tudo é a longo prazo. Quem investe é a longo prazo. Então hoje, não é uma coisa que eu estou plantando para mim, eu estou plantando para os meus filhos às vezes. Às vezes estou plantando para alguns anos. Mas eu tenho que plantar alguma coisa. Qualquer pessoa que empreende pensando que vai ter lucro no dia seguinte está enganado. Você tem muita despesa. Num país que nós vivemos que você tem que andar ali. Se você está no MEI, por exemplo, e você sai do MEI para ir para outra... Ai, Jesus amado. Você muda de nicho. Você muda, sai do A, vai pro B. Aqui no mês você paga 53 e alguma coisa. Aqui não, meu amigo. Você paga já tributo para onde você não imagina. Por questão de reais. Então, assim, ter esses pequenos cuidados. Se você não visualiza isso, você acaba sofrendo também. Então, tudo são analisar antes de investir. Para empreender, você tem que analisar. Não é empreender e depois analisar. Você analisa e empreende. E tem muita gente que empreendia lá em Telex Free, não sei o que, um monte de coisa, não via. Perderam rios de dinheiro, mas é porque ficavam querendo lucro de imediato. O verdadeiro investimento ele não vem lucro imediato. Ele é a longo prazo. A longo mesmo prazo. Quanto mais longo prazo, você tem estabilidade. Você tem... estrutura, firmeza. Conquista público, você já consegue negociar com fornecedores, porque você vai ter... os bancos vão acreditar no seu negócio, você precisar de repente de um dinheiro, igual essa crise. Normalmente quem estava iniciando quebrou, porque não tinha garantias ainda. Agora as empresas grandes conseguem renegociar a dívida, joga para frente, liga para banco, aí consegue um empréstimo e vai se virando aí, né? E agora já melhorou o mercado, né? Querendo ou não, hoje a movimentação deu uma aquecida novamente. Já aqueceu novamente. Tanto assim, hoje teve dois momentos dentro dessa crise, dessa pandemia. Tem dois momentos. Aquele que não... Como se diz? Empreendeu, crendo de dinheiro vindo muito rápido, ele quebrou muito rápido. Porque ele não tinha uma estrutura financeira. Aquelas pessoas que tinham um pequeno negócio dentro de casa... e ela começou a otimizar online, Instagram, pessoas estouraram da noite pro dia. Pessoas que tinham um pequeno comércio começaram a voar voos altos. Por quê? Viu a oportunidade. A crise ela veio, a pandemia veio, mas é num momento de crise que se cria as maiores pessoas. Quem sobrevive a esse momento é porque ela venceu. Então, nesse meio momento na crise, eu falo por mim mesmo, a nossa empresa ela desligou muita gente. E eu estou lá ainda. Sabe por quê? Em meio à crise ainda, eu cuido de uma equipe comercial, eu bato meta todo mês. Mas por quê? Eu tenho que ser estratégico. Se eu não sou estratégico, eu não conduzo o meu resultado. Nós somos resultado do nosso dia a dia. Isso é igreja, isso é secular, é na nossa vida. Então, assim, eu trabalhei em banco 9 anos. Então, era um número. Eu apenas era um número lá. Então, assim, se você é um número que está trazendo resultado, perfeito. Todo mundo olha para alguém que fala, poxa, vê alguém lá no banco lá. Que maravilha, mano, esse cara de terno e gravata aí, mano, é uma maravilha. Olha que trampo da hora. Mas tem mais de centenas de produtos para você bater meta. É o gerente perguntando de capitalização, é o gerente perguntando de consórcio, é o gerente perguntando de crédito imobiliário, é o gerente perguntando... Então, assim, você tem uma reunião no final do dia. Eu já vi pessoa ter infarto em comitê de reunião de banco. E a pessoa sair carregada pela ambulância. Por quê? Não é fácil. Nós somos um número. Só que quando você empreende, você não é mais um número para alguém. Você tem que fazer o teu número. É diferente.
E a vantagem de você empreender e fazer o seu número é você criar o teu resultado. E outra coisa, faça o dinheiro trabalhar para você, não trabalhe pelo dinheiro. Entendeu? Quando tem pessoas que trabalham e não gostam da vida, não viajam, não passeiam, não andam. Então assim, para que eu tô ganhando dinheiro? Para nada, só pagar dívida e ter status? Não. O meu bem maior é a minha família. Eu tenho que ter o prazer de ter o gozo com eles. Se eu não tiver esse gozo, para que eu vou ter? Eu posso ser rico. É outra coisa que eu entro. Tem diferença de ser rico e ser próspero. Rico é bem diferente. Próspero é bem diferente. Rico eu posso ter tudo e às vezes ser infeliz. Às vezes eu sou próspero. Eu sou bem administrador, que eu tenho pouco, mas eu vivo tão feliz. Concordo. Eu vejo pessoas que ganham R$1.500, R$1.300, R$1.100, o salário mínimo. Leva a família todo final de semana para comer uma pizza. Você fala, cara, de onde esse cara tira? O cara ele é estratégico. Ele conduz bem a venda financeira. Às vezes nós vemos que ele ganha 1.000, mas às vezes ele faz outras coisas que a gente não imagina. E o banco ele engana muito isso. Eu lembro que eu atendi um rapaz que ele era autônomo e movimentava muito, muito. E eu perguntei, ele não sabia nem escrever. Ele falou, não, que eu tenho mais umas 15 casas de aluguel. Então a pessoa ela empreendeu alguma coisa, ele descobriu, ele não sabe ler e escrever, mas eu sei sentar um bloco. Compro terreno e construo, compro terreno e construo, compro terreno e construo. Não precisa ter bons estudos, mestrado, precisa ter ideia. Se você tiver ideia, você consegue ir longe. Ir pra luta. Ter vontade de lutar. É por isso que vale a pena assistir o Fala Amigão. Exatamente. Você vem aqui pra assistir uma entrevista descontraída, você ainda ganha uma palestra, que eu já anotei tudo aqui. É isso, já anotei. Amanhã o Alex tá deixando o dinheiro trabalhar por ele. Lógico. Não, mas é verdade. Eu preciso é verdade utilizar disso pra minha vida. Já peguei as ideias mesmo. O Fala Amigão ainda é um projeto pequeno, mas é algo que a gente tirou do papel e vai fazer funcionar. Sim. Agora, na pandemia, o que dá? Precisa investir quanto aqui? X. Vamos lá, a gente vai conseguir. Tá pago isso aqui. Isso aqui é nosso, não é isso, sim, Alex? sim, é nosso. exatamente. A programação aqui tá rolando tudo, mas a gente tá tranquilo. Deve R$1? A gente deve R$1 aqui, Alex? Não. É nossa diversão. No momento não tá dando dinheiro pra gente, mas é a nossa diversão. Então eu acho que é isso, é se mexer, né? Legal. É tirar do papel e ir pra cima. Um sonho só sonhado é uma coisa, um sonho já começando a realizar é outra coisa. Outra coisa. Né? É a forma de vocês. Você fala amigão. Automaticamente, tem pessoas que não querem, né? Tem medo de arriscar, tem medo de fazer. Não, eu vou gastar dinheiro. Irmão, para sonho você não gasta dinheiro. Quer ver uma coisa? Se eu perguntar para você, qual foi a última viagem que você fez? A última que eu fiz? Por causa da pandemia. A última que eu fiz foi para Águas de Lindóia. Sim. Você lembra ainda? É que foi agora na pandemia. Agora, antes da pandemia. Uma viagem marcante, então. Tem várias. Pro Chile. Pro Chile. Pra você, Alex. Foi top. Eu acho que o Cruzeiro foi top, né? É isso que eu falo. Uruguai. Sabe por que você lembra? Porque é coisa única. Sim. Sabe? Não é toda vez que você vai no Chile. Você vai levantar de manhã pra sua esposa. Bora almoçar ali no Chile. Poxa, cara, não tem como, irmão. Olha, bora, você vai lá, bem, vamos ali fazer mais um cruzeiro. Não é coisa única, você se programa. Assim, cada um vive o seu sonho da sua forma, administra a sua vida da sua forma. E eu e minha esposa, nós prezamos muito por isso. Quando a gente casou, a gente fez a lua de mel pra onde nós queríamos. A gente fez algumas viagens nesse meio tempo. Foi muita coisa boa. Gente, muita coisa boa, saudades. E aí sim, com tudo pago, bonitinho, ó, pagamos as viagens, curtimos, pizza final de semana, tudo que dá pra fazer, é legal. Agora a gente quer nossa casa. Aí a gente comprou nosso apartamento, tudo. Mudou a nossa estrutura financeira, porque agora a gente tá focado naquilo. Mas se eu falar que eu não sou, porque eu não fui próspero, que eu não sou próspero, eu vou estar mentindo, eu vou ser hipócrita. Sim. Porque temos as dificuldades, tudo, mas se eu falar que eu não vivi o que eu não quis viver, você que eu não aproveitei rico, que eu mas sou é rico, próspero. Isso, não é rico, mas é próspero. Fala assim, eu tenho dívida, mas eu sou próspero. Eu guardo cada As momento. coisas vão caminhando, né? Exatamente, eu guardo as minhas viagens, eu guardo, cada passeio que eu fiz com a minha esposa, tudo que eu aproveitei foi muito bom. E aí mudou, foi o apartamento. Eu sou muito feliz com a reforma que eu fiz no apartamento. Sim. Então, isso que o senhor falou é perfeito, resume muito bem. Já gerou uma mensagem no meu coração aqui, ó. O próximo e o rico já. É verdade. Não, mas verdade, o planejamento. Mas você fez um planejamento, Exatamente. você desenhou conforme que você queria, a forma que você queria. O problema é que o ser humano, ele fica esperando que os outros façam ele viver. Eu tenho o Vitor aqui, acho que o Vitor tá perto de casar logo. Eu duvido se um monte de gente fica perguntando assim, e aí, quando vocês vão casar?
Quando vocês vão casar? Não fica? Aí, fica quando vocês vão casar. Aí ele casa. E aí, quando vocês vão ter filho? Quando vocês vão ter filho? Aí você tem o primeiro, e aí quando você vai ter outro? Quando você vai ter outro? E aí você tem um menino, e depois você tem outro menino, então é uma pergunta que a pessoa fala, mas outro menino? Como se fosse proibido ter outro menino, cara. O ser humano, é a história do jegue, mano. Tá o casal andando no jegue, aí o cara passa do lado e fala assim, que casal folgado, mano, os dois em cima do jegue. Aí eles descem do jegue e falam, nossa, olha que cara bobo, besta, mano. Em vez de ficar em cima do jegue, estão andando em pé. Aí ele coloca a mulher em cima do jegue. Aí ele fala, olha que mulher forgada. Fica em cima do jegue, a mulher puxando. Aí sobe o homem no jegue. Ela falou que mulher soberba, deixou o homem lá e deixa. Então, assim, não adianta, nada vai estar feliz. Alguém sempre vai perguntar alguma coisa. Então, assim, o que você planeja não é o que os outros querem pra sua vida. Então, assim, o mal do ser humano, e principalmente que a gente fala que você vai ficar 5 anos. Se você namora, que nem você falou, 5 anos, você namora 5 anos, você fala, vamos casar, precisa casar. Mas não sabe que você tá planejando, terminando a faculdade, terminando os estudos, procurando uma oportunidade melhor. Então, assim, são fatores. Eu casei em 1 ano, mas eu já tinha uma casa. Quando eu saí do banco, o dinheiro que eu peguei, fui lá e comprei um terreno e comecei a construir solteiro. Eu comecei a construir sozinho. E aí as pessoas falaram, é doido. Não, eu poderia muito bem, na época, eu tinha um palio azul, fiquei muito tempo. Um paliozinho, todo mundo conhecia ele, cansei de empurrar, cansou de acabar a gasolina, cansou de quebrar. E todo mundo ficava assim, e aí, eu chegava na igreja, você não vai trocar de carro? Quando você vai trocar de carro? Eu falei, não vou trocar. Só que a minha meta era o quê? Era eu terminar de construir a minha casa. Não, é isso. E aí eu vejo pessoas que às vezes andam de carro zero, irmão. Esse dia eu fui socorrer uma pessoa, não vou citar o nome não, irmão. Fui socorrer uma pessoa, um amigo meu, ele comprou um carrão, meu. E ele me ligou 2 horas da manhã, minha esposa, sabe, tava em casa, falou, o que aconteceu? Eu falei, meu, o carro dele acabou a gasolina lá em Alphaville. Porra, cara. Um carrão em Alphaville, sem gasolina. Não, desculpa, mas assim... anda naquilo que é pago, tenha isso que é pago, mas você não tem dor de cabeça. Porque você planejou. Então, eu planejei que eu não ia trocar de carro e não ia trocar de carro. Quando eu saí do banco, tinha acabado de sair a EcoSport. Eu falei, mano, peguei uma bolada. Eu falei, vou comprar, mano. Eu tinha andado umas vezes lá do gerente. Eu falei, mano, isso é top, mano. Vou andar numa dessa. Vou andar. Tinha acabado de sair. Eu falei, agora que eu vou andar. Aí eu cheguei, conversei com meu pai. Meu pai falou, larga de ser besta, mano. Você vai comprar isso aí, você vai perder tempo. O que você quer investir? Eu falei, pai, o sonho do meu pai era sempre ter uma casa. Meu pai pagou aluguel há muito tempo. Então, assim, antes de falecer, ele conseguiu realizar isso ainda. Mas, assim, ele falou, não faça que nem seu pai. Fui lá e comprei um terreno. Financei 11 anos. 11 anos pagando. Terminei já 3 anos atrás. Então, assim, olha pra você ver, passou rápido. Quando eu fui casar com a minha esposa... E, meu Deus, eu vou contar essa história. Deise, me perdoa. Perdoa mesmo? Não, pode contar? Manda. A minha esposa, quando eu conheci ela, primeiramente ela me apresentou uma prima dela. E aí eu tentei, e a menina ficou lá, ela era do sul, ela ficava, eu ainda tô com saudade do guri, não sei o quê. Aí eu falei, não vai rolar não, vai rolar. Aí depois de alguns dias eu comecei a conhecer a Deise. E aí... No passado tempo a gente começou a namorar e essa prima dela conversou com ela e falou assim, nossa, você vai namorar com esse cara tão brincalhão, parece que não quer nada com nada e que não sei o quê, acho que esse cara não tem nada pra te oferecer e tal. Ela falou, não, tô namorando. Aí depois de um ano ela casou. Aí um familiar dela perguntou, mas vocês vão morar onde? Não, ele tem casa. Mas desse jeito, brincando. Irmão, não é que você brinca, o ser humano ele imagina umas coisas que ninguém tá construindo sonho, né? É verdade. E aí ela falou, não, ele tem casa? Eu falei, tem, ele está terminando de fazer o acabamento, nós vamos morar lá. Mas sério, né? E ele trabalha com o quê? Não, ele trabalha há mais de anos. Então, assim, as pessoas, eles querem fazer que você viva aqueles que eles querem. Exatamente. Mas quem planeja é você, e vive você. Eu cheguei a um ponto que eu não ligo porque as pessoas querem que eu faça. Não querem que eu viva isso. Eu quero, é o que você falou. Eu quero, durante esse período, fazer a melhor viagem. Eu quero ir num lugar... eu acho que é isso que eu quero desenhar. Eu cheguei eu viajei com a minha esposa. A gente aproveitou bastante durante esses anos. Durante 5 anos, a gente aproveitou muito. Depois de 6 anos, veio o Davi. Outro ambiente, família. Mas nem por isso impede da gente curtir também. Curtir de uma forma diferente. Agora veio o Benício. Totalmente diferente. Então, assim, cada momento que você vive na sua vida, você não pode deixar os outros viver por você. Você tem que viver. Mas se deixar, eu falo assim, o Vitor casaria ontem.
Você falar, você teria mais um filho, porque os outros falaram, tá sozinho esse bebê, tem mais outro. Alguém já não falou isso, quando vai vir o outro? Já perguntam mesmo. Você quer uma menininha? Calma. Não, e aí vou falar pra você, se viu um menino, vai falar assim, mas outro menino? Mas eu fico assim, mas como é que a pessoa tem coragem de falar pra outra assim, mais outro menino? Se vier outro menino, vai falar assim, né? Vamos tentar uma menina? Mano, quem vê assim, do barco dá não. Então assim, eu brinco com o Alex, falo, teu filho, mas assim, isso é uma liberdade dele, ele sabe o momento certo, a hora certa de ter, ele sabe. E eu vou falar mais ainda, irmão, às vezes a gente pode ferir pessoas quando fala isso. Às vezes já chegou do momento da pessoa falar para outra e falar, e aí quando você vai ter filho? Às vezes a pessoa tem um problema. Às vezes a pessoa tá passando uma dificuldade. A Deise era assim, a Deise e eu, nós não podemos ter filho, ela veio de abortos. E aí quando nós contamos o primeiro filho e aí abortou no 3º mês, ia pra igreja, o pessoal, e aí como é que tá o bebê lá? Não, abortou, que pena. Então assim, a expectativa, tanto o meu filho, se você olhar, eu não posso quase nada do meu 2º filho. Não posto nada do Benício. Viu agora que foi apresentado alguma coisa, mas dificilmente algumas pessoas falam, nossa, já tá com 3 meses, vocês não mostraram nada. E como que eu tivesse que falar? Prestar conta que eu tenho um menino? Não, irmão, tem coisa que você tem que curtir com a tua família. Então assim, quando a gente teve um menino, meu filho nasceu prematuro. Ele nasceu e eu pensei que ele ia ficar no hospital, não ficou. E a gente ficou lá. E tem um bebê em meio à pandemia. O seu filho acho que nasceu, não sei que foi... Sim, meu filho nasceu em julho do ano passado, com 4 meses. Você acha que é fácil? Ter um bebê em meio a essa pandemia, tá no hospital. A gente fica preocupado de repente... Eu tô lá no hospital, de repente entra um casal e um gêmeos, os 4 sendo entubados. Eu lá no convênio, lá e entrando, e a gente fica apreensivo. Então assim... e as pessoas ficam esperando que você vai, porque você não posta, que você não faz. A rede social ela é muito enganosa, porque todo mundo tá feliz ali. Ninguém vai falar, mano, hoje eu levantei, tá uma desgraça a minha vida. Hoje eu levantei, o pneu do carro furou, o salário atrasou. É que nem culto, irmão. Tem culto, o pastor Nery da Senhora usa uma frase falando, nem todo culto é top, irmão. Tem culto que você vai falar, tem mensagem que nós vamos pregar, Alex, nós vamos falar, nossa, você tá uma água hoje, hein? Hoje, olha... Irmão, teve dia de eu pregar numa igreja, mas a esposa entrou e falou, cara, você não estudou não? Tava ruim hoje, hein? Tava ruim. Porque nossas esposas são as críticas do nosso ministério. Verdade. Elas são as primeiras, irmão. Se elas estão casadas com a gente é porque é honesta. Ela chega assim, olha, tava ruim demais, hein? Ruim mesmo. Tá o céu amarrado. Eu falo, Jesus, preciso mais orar, porque tem minha esposa dar mais crédito. Mas tem dia que ela vai entrar no carro e falar, da onde você tirou isso? Que inspiração. Porque eu sou fã dela, ela é minha fã. Então, assim, tem coisas que a rede social vai divulgar, não, mas a realidade, quem vive somos nós. É aquilo que eu falei, o empreender somos nós que vivemos, a nossa família é nós que vivemos, e se você deixar por alguém viver, você vai ter 10 filhos, você vai casar várias vezes, você vai pedir demissão no emprego, você vai apostar em outras coisas, vai pegar seu dinheiro e tacar tudo em pirâmide, vai fazer tudo que você quiser. Porém, não é isso. Quem desenha vive próspero, vive feliz. Viaja feliz, se programa feliz. Então, assim, é aquilo que você falou hoje, você está dentro da sua casa, dentro da sua família. Então, assim, eu sou ainda dessa ideia de programar. Não gosto, eu sou aquela pessoa que não gosta de ficar parcelando muita coisa. Eu tento ajudar o dinheiro a comprar à vista. Outra regra básica, dinheiro guardado não se mexe. Dinheiro guardado não se mexe. Se mexe em última intenção. Eu aprendi isso com o passar do tempo. Sabe o que a pessoa faz? Ela compra um carro financiado. Aí ela vai parcela, quando tá faltando 3 meses, ela fala, qual carro vou pegar agora? Já pensa no próximo, né? Ela já vai olhando, Quando eu desfiz do Palio, eu tinha já um dinheiro guardado, porque eu lembro hoje, eu pagava 388 de parcela do Paliozinho. E eu criei uma metodologia que eu falei, quando eu terminar de pagar, eu vou colocar na minha mente que eu devo ele ainda. Então todo mês ainda eu tirava aquele valor. 388. Tirava aquele valor. E você para pensar, por que muitas das vezes as pessoas não empreendem? Porque ela fala assim, não consigo sair do vermelho, não consegue sobrar dinheiro e não consigo fazer nada. Mas peraí, eu tô pagando, você já faz a conta comigo, a pessoa paga um carro lá R$1.000. Quando tá nos 40, 48 meses, ela terminou de pagar, a conta é simples para quem é matemático. Tinha que sobrar R$1.000. Não é matemática exato. Tem que sobrar. Só que durante 3, 4 meses eu já fico assim. Eu já vou comprar algo pensando lá, eu vou pago em 45 dias, 60, nossa, vai cair certinho quando eu vou terminar de pagar. Por isso que não vai ter.
Então, assim, a minha esposa, ela não era isso. Nós aprendemos muito. Muito mesmo. Porque, assim, nós fazermos o que nós fizemos dentro da nossa casa com ganhos que a gente teve alguns anos atrás, quando casamos, a minha esposa ganhava 1.168 e eu tinha saído do banco e não estava voltando no mercado, eu rebaixei minha carteira praticamente quase 70%. Fui para ganhar 1.500. E aí eu peguei e a gente convivia bem. Eu emprestava dinheiro para pessoa que ganhava 5. Nossa. Mas é a falta de controle. Se você consegue viver com 1.000, 2.000 reais, no dia que você ganhar 10, mantenha viver com 2, 2.500, 2.700, mas não viva com 10. Seja, porque a pessoa, pode ser uma pessoa que ela é muito rica e ela cai do nada do patamar, ela cai, o que é depressão, suicídio, porque ela não consegue viver. Agora eu e você aqui, Alex, vive com 2.000, começa na noite ganhar 10.000, nós não vive com 2.000, vamos viver com 3 aqui apertado, melhor. Sim. E o restante, não, deixa lá. Porque na hora que acontece alguma coisa, a gente sabe viver do mesmo jeito. E as pessoas não conseguem isso. Porque quanto mais eu ganhar, eu quero ter um padrão maior. Eu não imagino isso. Eu não quero ganhar para ter um padrão maior. Eu quero ganhar para ter uma segurança financeira. Fora isso, esquece. Tem pessoas que não, elas vão se programando e vão se perdendo financeiramente, vão tendo descontrole, e quando vê vai tendo dívida sobre dívida e não tem controle. Quando eu desempreguei com a minha esposa, a gente pagava ainda algumas despesas fixas, 2.000 reais. Aí faz a conta comigo. Poxa, ela ganha 1.000, 2.000, e a gente pagava e ainda sobrava dinheiro e dava dízimo para o senhor ainda. E não faltava nada. Então assim, qual é a mágica que vocês fizeram? Não, é só se programar. Se eu comi uma pizza todo final de semana, eu vou comer agora a cada 15 dias, a cada 30 dias. Sim. Se eu ia no Mac, eu vou cortar agora, eu vou a cada 25 dias. Isso, né? A gente tem que cortar o que tem coisa que é luxo que dá para cortar. Tem coisa que não dá para cortar, as suas necessidades, as prioridades. Mas tem pessoas não, que elas querem manter o luxo, querem manter o padrão, querem manter essa forma e acaba... Eu duvido, irmão, quem tem um carro ou não tem um filho, fica falando, você vai trocar de carro, você vai casar, irmão? Não interessa, as pessoas não sabem o que a pessoa está sonhando primeiro. Às vezes o sonho maior é mais alto do que ela imagina. Entendeu? Ó, se você tá assistindo esse podcast e tá, ó, enrolado, mas tá com o carrinho na garagem, essas coisas, vamos acertar as dívidas aí, né? Pelo amor de Deus. E tá devendo alguém, né? Vamos desenrolar isso aí, né? Tem que ter prioridade, tem que ter prioridade. Com certeza. Pastor, eu falo demais, uma curiosidade aqui. Tantas igrejas que você já pregou e tudo mais, conta aí um fato bizarro que você viu, não precisa citar o nome de igreja nenhuma. Uma coisa que você fala assim, meu Deus, aquele dia, hoje que você dá risada disso, por exemplo. Cara, eu acho que eu posso falar. Eu preguei numa igreja onde tinha homossexuais. Nossa. Cezinha, meu amigo César, depois vou marcar ele estava comigo. Meus irmãos sabem dessa história. Me convidaram e, como era itinerante na época, eu fui. E quando atendeu uma mulher e eu vi muito estranho, pode ser eu, pastor, uma mulher, pode ser eu, tal. Eu fiquei ali, né? Aí o César falou assim: você vai entrar? Eu falei, cara, já tô aqui. E eu fui, entrei. Aí eu até brinquei com ele, né? Aí ele sentado do meu lado, e o cara todo delicado dirigindo a igreja, e eu sossegado ali, aí ele abaixou a cabeça e falou: e aí o que você vai fazer? Eu falei, vou pregar. Eu falei, eu vou descer a madeira. Ele falou, não fala madeira aqui. Que situação, bicho. E a gente sobressaiu, cara, assim, mas assim, eu preguei uma mensagem bem simples, Deus criou macho e fêmea. Meu Deus. Não, o senhor foi nessa linha mesmo? Sério mesmo? César, Marco César, ele mora lá na zona, qual câmera eu tô? Tô aqui, ó. Cezinha, meu amigo, meu primo ele tava comigo, ele não me deixa mentir, ele fala que nunca mais vai sair pra mim com lugar nenhum. E assim, mas assim... Ele chegou dentro da cova dos leões, jogou um tecão de bicho. É, quase isso. Saiu vivo de lá, Saí. Não, é que eu pedi, até brinquei com ele, eu falei, você desce e deixa o carro ligado, tá? Se saiu vivo, o pessoal era crente mesmo. Se saiu vivo, o pessoal era crente mesmo. É, mas assim... Tinha alguns, acho que ele tinha pessoas ainda que eram normal, mas era dirigido por pessoas. Irmão, não tenho nada contra, mas assim, foi muito, mas não deixei de pregar a palavra. Foi bem diferente. Né? E tem lugares que a gente vai. Quando você é itinerante, você surpreende com muitas coisas. Tem lugares que você vai que nem esse fato, você
Fala assim, meu Deus, isso não é igreja, irmão. Não é. Eu cheguei numa igreja e tava todo mundo de branco, irmão. E eu falei, meu Deus, só preciso bater um tambor. Então eu falei assim, tem coisa que você vai. Meu. Então cada dia mais, a vida de itinerante, ele sofre, cara. Sofre mesmo. Então assim, essa foi a mais... eu fiquei assim... Praticamente virou uma história dentro de casa, entre meus irmãos, porque meu primo espalhou pra família todinha. Primo não é de Deus não, irmão. Ele espalhou pra todo mundo. Aí ele vai aumentando a história, falando que eu peguei contato, que eu gostei, que eu me lembrei. Então assim, aí vira no grupo da família, dá risada. Aí, irmão, primo não é. Quem tem primo sabe, eles não perdoam não, irmão. Não perdoa não. Então eu fui motivo de piada. Não é de Deus não. Até hoje, cara, eu sou motivo de piada pra eles. Né? Cara. Como que a gente tá de tempo aí, Vitão? Top. Olha aí. É que tem muito assunto mesmo. Olha aí. Mas a gente marca a Muito parte assunto. 2. Parte 2. marca a parte 2. Vamos então, pastor, para o ping-pong. Vamos O senhor sim, assiste, o né? senhor sabe como é que é a pegada. É isso, você manda umas perguntas também. Mas muito obrigado Fechou? mesmo, né? Bora. Mas desculpa Porque ter aqui, ó, falado é demais, assim, ó. tomando tempo. Que isso? E paz. o interessante, Foi muito assim, que fala desde empreendedor, igreja, jovens, né? Isso é muito bacana, né? Tudo. E a gente sabe que é bacana um Ó, trabalho assim. vamos marcar a segunda parte, porque ainda tem a parte do videogame. Boa. Tem a parte do... O pastor gosta de futebol? Gosta de futebol? Gosto. pastor? Aí, Sou corintiano. Aí, é gente boa. Por isso que eu Irmão, gosto dele, irmão. o nosso Mas eu bispo falei- é corintiano, irmão. Mas eu chamei o Fiel. pastor de desviado. Desviado. Mas tem que Você é respeitar. santista? Claro. Meu Deus do Ser céu, de mano. Santos porque eu sou santo. Não, o Corinthians Meu Deus. ganha. Coríntios 4, versículo 1. Aí. Ó, ele perdeu o versículo, irmão. Não, mas a gente é aquilo que falou, aqueles pastores que eles falam do século XXI, não é. Eu gosto de videogame, eu tenho um filho, ele tem que jogar videogame comigo. Gosto de estar ali no meio da galera, falo uma linguagem jovem. Como eu falei de retiro. Então eu gosto de ter a igreja ela tem que ter esse espírito jovem. O jovem ele é o pulmão da igreja. Os irmãos são a coluna, mas os jovens ainda é eles que mantêm a igreja respirando ali. Você não vai botar um ancião, uma senhora para ficar andando para cima dia e noite. O jovem não, ele carrega, ele vai para tudo que é canto e tudo. Então por isso que tem que estar junto com essa galera, vocês têm que falar a língua dele. E quando eu falei que o último evento fiz o retiro, foi um momento ápice para mim, que era um sonho realizado. Assembleando e consegui colocar quase 200 jovens no retiro e fazer culto de manhã, culto à noite com eles. Mais de 50 batizados com o Espírito Santo. Nossa, Deus trabalhando uma forma espiritual fora do comum. Tem coisas que acontecem só no retiro e eu vou contar. Posso contar? Vai. Manda. Humberto, essa daqui? Humberto, Ninho, Davidson, lembram disso? Era de manhã, nós ia iniciar o culto e aí eu vi um jovem gritar assim do banheiro: sangue de Jesus! Eu falei, meu Deus do céu, alguém caiu endemoniado lá. Tinha um cocô, mano, no banheiro. Pode falar cocô? Nem sei Pode, se pode, pode. mano. Agora... Todo mundo faz, né? Mas não era um cocô qualquer, irmão. Não era, porque... É coisa de retiro. O Humberto vai lembrar disso, maninho. Irmão, foi o ápice, foi o último dia do retiro. A pessoa que fez aquilo fez naquela da madrugada pra ninguém ver, irmão. Porque... Meu Deus. Se colocasse um braço e 2 braços e 2 pernas, era uma pessoa. Podia falar, oi, você tá bem aí? E Pior que eu tô imaginando, pastor. era fora do comum. E aí eu cheguei lá, tinha um jovem assim, e ele tava apertando a descarga e o negócio assim. Imóvel. Não, nem mexia! Não mexia. Imóvel. E a gente até brincava, falava assim, meu, deve estar indo, né? E a gente não tá percebendo pelo tamanho, porque... E a gente... Só que os meninos fizeram selfie, os meninos fizeram vídeo com corrente de oração orando. Orando. Dava uns bons réus, né? Não, eles fizeram uma corrente assim do lado e tiraram foto intercedendo para ver se desce. E aí foi indo. Porque a pessoa que fez aquilo foi mágica, ele fez e... Eu Não, tem que contar, pastor. Conta tudo. Mas descobriram quem foi a pessoa? Do jeito que ele tava assim, eu sou muito de gesto. Ele tava assim, eu acho que ele fez, ele cortou pela borda do vaso, ele fez assim. Porque ficou lá. Humberto, você lembra disso? Humberto vai lembrar disso. Eu vou marcar esse vídeo Humberto, Ninho. E ficou aquele vínculo assim. E eu falei, o cara ele foi ligeiro, ele deu tipo
Olha, ele foi o ápice do retiro, porque imagina você cultuar depois, irmão. Mas descobriram a pessoa? Quem vai falar aqui, Quem vai irmão? falar? O cara tava na corrente e provavelmente era o que tava puxando. Não, vamos orar, vamos tirar foto. Não, ele vai assistir esse vídeo e vai falar assim, nossa, pastor. Onde chegou? Não, Meu irmão, se revela aí. Se você assistir esse vídeo, se revela aí. Comenta por favor. aí, comenta, deixa no Humberto, comentário. Ninho, eu vou marcar que eles. Eles estavam lá e eles passou o Davis, Humberto, Ninho, o Gabriel, que inclusive hoje com a galera na sede com a gente. E foi engraçado porque ficou aquela briga pra quem ia mexer naquilo. Entendeu? Até aí tudo bem, você tá rindo. Agora imagina você entrar no culto depois disso. Misericórdia. Não tinha culto, não. E quem que tira? Se ninguém resolveu, tem que ser o líder. Mas isso, irmão, sobrou pra quem? Pra nós. O Exatamente. líder. Vamos pegar um pau de longe, ficar cutucando assim, ó. Entendeu? Tá me enjoando, cara. Teve Só de mesmo, pensar irmão. nisso. A pessoa que fez aquilo não tem dó dele, mas a gente. E aí eu fui pro culto e falei, irmão, a pessoa que fez aquilo no banheiro tinha que ser disciplinado. Tinha que estar no banco, irmão. Porque assim, uma pessoa dessa não é daqui, não, é de outro planeta. Verdade. Porque do jeito que ele cagou aqui, mano, Já caiu, né? o final disso aqui tá lá no Rio Tietê e não tá indo embora ainda, não. Eu tenho dó de quem vai limpar isso aqui depois, irmão. Aí sobrou pra mim, tem que ficar fuçando lá, porque ninguém queria mexer. Então, assim, foi muito engraçado. Então, foi o ápice do retiro, e eu lembro dessa história com muito engraçado, porque os boa, meninos, essa eles história é brincavam, falaram assim, a pessoa que teve a paixão de fazer isso, usou o próprio vaso pra cortar o cocô dele. Eu achei ele, falei, pelo amor de Deus. Não, aproveitando pra gente pedir Pô, uma conversa dessa é cocô, não é fácil, não. não. Vamos falar, já que é falar de cocô, vamos falar de cocô. Né? Não, pastor, a gente tem um amigo aí, quero citar nome não, mas ele sabe quem é, pergunta pro Alex. Ele chegou na sua casa e ele vai pro banheiro. Não, Meu Deus ele do céu. estreia os banheiros. Ele estreia os banheiros, né? Mas fala que. Mas assim, pastor, é ele, depois vai os filhos, não é isso? Vai na sequência, um de cada vez. mas Meu é Deus do certinho. céu. A gente dá risada, ele fala, ó, já fiz cocô na casa de tal, tal, tal. Aí eu mudei pra minha casa, ele foi lá, chegou. Vou Foi o conhecer primeiro seu banheiro. banheiro ali, vou conhecer seu Vou banheiro. conhecer. Meu Deus. Inclusive, eu tô reloginho num que apartamento tem. novo, você não foi lá ainda, então. Vai lá. Tá convidado, a pressão da descarga lá é boa, pode ir. Não, eu não consigo fazer em nenhum lugar, só se for em Eu casa. eu também. E olha, eu já passei um bocado por causa disso. Da Daisy chegar, meu, você vai fazer. Eu namorava a Daisy. A Daisy sabe dessa história. Eu tava na casa dela, namorando no sofá, e um beijinho ali, um beijinho acolá, e ela foi, vamos lá na cozinha. Ela chegou na sala, ué, cadê o Anderson? Ela falou, ele saiu. Ela ligou pra mim, eu falei, tô em casa, daqui a pouco eu volto. Ô, louco. Aí subi, ela falou, você foi na sua casa? Eu falei, fui usar o banheiro. Ela, o banheiro aqui, minha mãe tem 2, 3 banheiros. Eu falei, não, isso aqui é um ambiente, mano. Eu acho como uma terapia. Tem um momento, né? Eu gosto de ficar ali, uma calmaria. As melhores mensagens Você liga a do torneira. As melhores mensagens do Anderson, você sabe de onde saiu, né? Ele tava Muita lá, reflexão. vamos escrever aqui agora, começa a refletir. Pra encerrar, até fazer o ping-pong, já estourar o horário. Eu fui pregar, lembrei dos meus estados falando, fui pregar em Joaquim Távora. E uma igreja muito simples mesmo. E fiquei lá uns 4 dias, aí preguei um dos dias. E outros dias visitei algumas casas antes. E fui na casa do irmão, oramos por ele. Ele estava com prisão de ventre. O pastor Josafá lembra dessa história. Minha mãe estava. E ele pediu para que Deus... Ele pudesse ir no banheiro novamente. E aí, eu tava mal. Eu precisava Porque isso evacuar. é terrível mesmo. Não, eu já cheguei a passar Não é mal, brincadeira, irmão. isso é terrível. Isso aí gera até morte. Então, oramos tudo e foi pra casa. Aí no final de semana, no último dia que eu fui pregar, ele pediu a oportunidade, o pastor deu pra ele cantar. Mas ele era muito simples. Aí ele começou a chorar, falou, ô irmãos, Pai do Senhor, eu estava aqui, e aí o pessoal orou lá em casa, eu estava mais ou menos uns 7 dias, ia no banheiro e não conseguia. E aí eu falei, meu Deus, ele ia falar isso no altar, e ele, ô Senhor. E aí o pastor foi lá, mas o pastor Sérgio, e orou por mim. Aí eu entrei aquela noite no banheiro e falava, Senhor, faz a obra. E o Senhor me visitou, e aí a glória dele encheu aquele lugar, e aí
Aí eu fiz mais ou menos um palmo e meio da porra de café. Achou o irmão do Retiro. Ele devia ter. Ou é filho dele, né, meu? E aí, não tem culto. Vocês são jovens. Quando acontece alguma coisa dessa, não tem culto. Porque eu já fui pro banheiro, aí eu comecei a rir. Vamos contar pro pastor Anderson. Vamos contar aqui, ó, inédito. A gente vai fazer um episódio só com histórias de igreja. Tem muita. A gente não vai citar nome de ninguém, mas tem muita história. Muita história. Igreja é um lugar que, se você tá atento a tudo que tá acontecendo, você dá muita risada. Dá muita risada. Imagina uma situação Fatos dessa. bizarros, né? É bizarro. Não, e fui pro banheiro rir, e aí tinha outro cara batendo na porta do banheiro. Eu falei, tem gente. Ele, não, eu sei que você não tá fazendo nada, eu quero rir também. Porque são uns 3 obreiros do povo, foi rir, meu. Ninguém aguenta. Exatamente. Acaba. Um cara que tava pregando um dia, tava os jovens na igreja lá, aí ele tava bem gripado, aí o catarro veio, ele sugou, voltou de novo. Igual acabou o culto. Acabou o culto. No encontro da Fátima Bernardes, mano. Lembra disso aí? Do quê? O Dodô da banda Pichote veio aqui, um negócio terrível. E sugou de novo. Irmão, acabou o culto. Galera, quem tiver uma história, um fato que aconteceu no culto, a gente vai abrir uma caixa lá no Instagram. Isso. Boa. Não, vai ter Manda muita pra gente coisa. no direct que a gente vai relatar aqui, ó. No Fala Amigão. A gente vai fazer um episódio especial sobre isso aí. Não, e Meu hoje, Deus, tem mano, muita hoje tá coisa. complicado de fazer, porque lá atrás não tinha tanto celular, não tinha a live. Hoje não, hoje que tem live, tem tudo, por isso tá vindo à tona as coisas aí mais rápido. Então, assim, acaba a espiritualidade. No Rio de Janeiro eu fui pregar, naquela época eu preguei num evento numa escola e tinha um monte de microfone, assim, ó, amplificado de frente era uma quadra. E a primeira vez na minha vida eu ouvi saber, aqui tem um rapaz do som, um peido amplificado. Porque o cara ele foi mexer na caixa de som e os microfones tudo ligado, vi todos ligados. De frente, assim? De frente, irmão, não tem como. Aí ele fez... E aí fez assim na caixa. Irmão, não tem mais culto. Meu Deus, que situação, bicho. Não tem mais culto. E olha aí, sabe quem ia cantar nesse evento? Shirley Cavalhais, mano. Coitada, ela começou a rir, irmão. Então, assim, não tinha mais evento, porque assim, as pessoas... E aí a pessoa, eu gostei da pessoa, porque ele fez... E segue a vida, irmão. Vida que Segue. Mas assim, não tem. Imagina quem vai pregar depois. Não prega, irmão. Porque tem que trazer. Então, assim, igreja é lugares que acontece. Tem muita coisa. coisa. Prolifera muito, né? A gente tem umas coisas quando eu liderava jovem, fala assim, nós tínhamos um grupo com jovem, fala assim, né? O que acontece em Nárnia fica em Nárnia. Exatamente. E aí um dia eles colocaram lá e tinha só meninos, falava de futebol, conversava de futebol e o grupo chamava Bolinha, só tinha homem lá. E eu até tenho esse grupo ainda, eu só saí por causa que a mulher falou, sai porque e os meninos lá, falando de futebol, e um dia eles adicionaram o filho do presidente, e adicionaram o presidente, porque tinha o mesmo nome. E aí nós tá lá, ajudando, aí um dia eu tô no culto, o presidente falou assim, nossa, o pastor falou assim pra mim, ô pastor Anderson, o que é Nárnia? Eu falei, Nárnia? Aí eu fiquei assim, oxe, de onde o pastor tirou isso? Aí ele, o que é Nárnia? Aí eu, Deus, aí eu falei, vixe, o pastor tá no grupo. Aí eu falei, meninos, tira o pastor do grupo, irmão, porque a gente tava lá e ele falou, vocês estão falando de Nárnia, mas ele brincando, mas assim... Isso foi há quanto tempo atrás? Há uns 6 anos. 6 anos atrás. Imagina se fosse hoje as figurinhas rolando. Não preciso nem falar, né? As figurinhas, porque hoje tem as figurinhas, né? Tem. Você tá ali, figurinha. Mandou. Culto, alguém já tirou a foto. Aí vira a figurinha. Então, mas eu falei, de futebol, um dia eu cheguei, nós ia jogar bola às 11 horas, meia-noite, sair da igreja, jogar com os meninos. Ali atrás do parque ficava, jogava bola até meia-noite, 1 hora da manhã. E é casado. Aí um dia eu cheguei, aí eu tava lá, jogando bola com os meninos, deu 1 hora da manhã. E os meninos saímos, fomos pro Habib's comer alguma coisa. Aí os meninos falaram assim, poxa, eu já pastor, né? Eles, ei pastor, a gente podia ir pra praia, hein, mano? Daqui direto pra praia, hein? Aí eu falei, não, mano, tem uma família, você é louco, ir pra praia? Não. Aí eles, pó. Eu falei, pó não, mano, aí não. Partiu praia, mano. Aí chega em casa, 5 horas da manhã. Aí a mulher, vocês jogaram bola até 5 horas da manhã. Eu falei, amor, nós tava jogando praia, nós tava jogando bola. E aí fomos comer. Aí nós tava comendo, os meninos falando, vamos pra praia. E ficaram assim pra mim, você não vai. E eu falei, isso não, mano. Não. E eu fui. Nós descemos, depois subimos. Vocês estavam jogando bola, depois teve de jogar videogame.
Aí beleza, foi pro culto à noite e os meninos, aí ela chegou, vocês foram pra praia mesmo? Eu falei, não falei que fui. Eu falei a verdade. Eu falei a verdade pra você. Os meninos estavam falando que vocês foram, eu pensei que você tava mentindo. Eu falei, vou mentir pra quê? Falei pra você tava na praia. E mentir assim. Mentiu pra praia. É, porque ela não acreditava numa loucura dessa que eu tinha feito. E nós pegamos, foi pra praia. Até tem um vídeo, às vezes os meninos compartilharam esses dias, de uma lembrança, até os jovens lá da igreja que eu pastoreava, falando, pastor, você tava correndo atrás de pipa? Eu tava vindo e saí de Itapevi, parei o carro na cassete, tava correndo atrás de um pipa. Aí os meninos filmando, eu falei, lá, o nosso pastor correndo atrás do pipa. Então, assim, eu amo ter esse espírito jovem, mas também a gente tem que ter essa liberdade. Sim, se for contar história com jovens, a gente tem muita história. Mano. Igreja gostoso, a gente né? tem grandes amigos, grandes histórias. Igreja é maravilhoso. Verdade. Quem tem visão preconceituosa é porque ainda Tá enganado. não experimentou. Não tá sabendo, é verdade. Sabe de fato que é igreja. Tem muita Igreja é gente do isso aí. bem, divertida, muita história boa e muita coisa boa dentro da igreja. História é isso aí. Bora ping-pong depois Bora de ping-pong. 10 minutos falando de cocô. Não, por isso que tem que ter a parte 2. Vai cortar, Vitor, cocô ou não? Não, vamos Não vai pra nada, cima, vai tudo. Vitão. Vai dar merda. Mas tudo é Olha lá, É coisa o Vitão- boa. Por que o Vitão tá segurando a barriga ali assim? coisa. Ele tá com vontade. Você não foi nesse retiro, não, né? O banheiro aqui, Vitor. Humberto, Ninho, Gabriel, o pessoal que foi no retiro, meu. Depois eu vou mandar o vídeo, vocês compartilhem e comentem lá que isso é fato. Fato verídico. Verídico. Pastor, um livro da Bíblia. Gênesis. Um personagem da Bíblia. Jesus. Pode ser ele, né? Pode. Com certeza. Um pastor referência. Pedro Paulo de Moraes, meu primeiro pastor. Seus filhos. Maior herança. Corinthians. Vai, Timão! A sua esposa. Tudo. Top. Pastor Anderson. Obrigado, valeu. viu? Obrigado. Obrigado mesmo. Fala, amigão. Foi um papo top Vocês são mesmo. top, hein? mano. Nossa, muito bom. Quando a gente se diverte fazendo isso aqui, é muito legal. É muito bacana, cara. assim, né? Eu A tô gente aprendeu, a gente deu risada, foi Sim, muito legal. muita mesmo. coisa boa. Eu acho que... Desculpa, eu falo, irmão. Sou favor, pregador, pastor, pode sou falar. pastor. Hoje eu tô vivendo, acho que um tempo bom na minha vida, com meus filhos, com a minha esposa. E porque quando eu falo, desculpa replicar tudo, mas é tudo porque você chegar em casa, ter uma casa limpa, ter comida feita e os filhos tomando banho e ela tá cuidando com aquilo com excelência e ainda tá na igreja do meu lado, é tudo, irmão. tem pra ninguém, É privilégio para poucos. Eu vejo pessoas trocando pessoas por aventura, desculpa, mas aí a tua mulher é que te aguenta, meu amigo. É verdade. Então, assim, ela é tudo pra mim, então ela é minha referência, base, tá comigo em tudo. Toda vez que nós assumimos uma igreja, hoje que somos pastor em Aldi, ela tava grávida. Ela falou, tamo dentro, vamos junto. Grávida, foi comigo, assumimos a igreja, ganhou o bebê, ficou praticamente 2 meses ausente, mas bem presente. E a gente tá dirigindo, às vezes ela tá com o trabalho, o menino lá no Bebê Conforto do lado, e a gente vai tocando. Então, assim, eu tenho um prazer de hoje estar num campo junto com o Alex, que outrora só vinha visitar e não conhecer esse outro lado dele, da esposa, da Gabi, do Henry, que eu conheci de ir lá no Camargo 1 pregar. Tá vendo que eu tenho memória boa. Conhecer vocês de eventos da Almadeb, de eventos da igreja. E para vocês que estão assistindo, não são pessoas que vocês olham lá, são pessoas normais, que tem um lado que você não conhece. Às vezes as pessoas julgam outras pessoas, né? Sim. Eu nunca julguei vocês, tá? Mas assim, eu tenho um carinho, tanto pelo Alex, um pastor novo, você um líder nato. Então, assim, são meninos que têm referência. Amém. E obrigado pelo convite, o carinho. Então, assim, eu me sinto honrado por estar com vocês aqui hoje dentro do ministério, onde eu tenho a oportunidade de pastorear uma igreja, de estar ali. Estamos debaixo de uma bênção, de uma liderança, nosso presidente, pastor Belchior, mas assim, tudo que acontece nessa vida, eu gravo com uma frase que eu posso falar: eu não abro porta, eu faço aliança. Amém. Tem gente que abre porta. E abrir porta, você vai lá porque você vai ter valor, você vai ter aquele momento. Eu não sou prostituta. Eu quero aliança, eu quero amigos. Eu quero que hoje eu entre aqui no Alex, quando vocês vão na minha casa e sentam lá, comam uma pizza, eu faço aliança. Então, quando eu mando a mensagem para um amigo, que nem eu falei para vocês, ele responde, e eu acredito que quando a gente faz aliança, a gente tem amigos. Então, eu acho que fala, amigão, é isso, você não está abrindo porta, você está fazendo amizade. Olha eu abrindo o áudio. Tudo bem? Como você está? Eu estou bem, graças a Deus. Estou por aqui, na batalha.
que seria? Oi. Ela só vai aguardar, é surpresa. Meu Deus. Olha, se nós se a gente fechar esse contato aqui, se fechar isso aqui, irmão, tem que dar um É que ele tempo. queria ainda falar de contato, Meu essas coisas, Deus. mas Aí outra hora você vai- fala. Tem que fazer a Tem que parte ter a 2. parte 2, né? É, Amigão, Amigão, Deus abençoe. valeu. Pastor Anderson, obrigado, viu? Obrigado mesmo. ter Top, vindo, né, ter pastor? a gente. top, mano. Alex, Aqui, ó. Não esquece, pra gente encerrar, o que tá faltando aqui? Ó, aquela curtidinha. Inscreve no canal, inscreve no Comenta canal, embaixo inscreve no lá. canal, inscreve. Eles me inscreveram no canal. É uma vergonha, eles me inscreveram no canal. Eu sou convidado dos caras, eles se inscreveram. E quem tiver história boa aí, por E favor. eu sigo vamos lá. eles. Comenta aí. Show. Valeu, Um abraço. gente, Deus mano. abençoe.